Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde mental, estética, saúde de uma maneira geral, apresentado por mim, Marco Van Damme, e ele, a fera do transplante capilar do país, meu irmão, Dr. Joel Lacerda. Cada vez mais bonito esse homem, o cara sabe de tudo. Aí, você tem que ficar... A voz não é nem imagina, o visual tem que ficar igual, pô. Não mete essa, fica mais ou menos, né? Doutor Joel, a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar todo mundo que está assistindo de curtir, dar o like no vídeo e fazer o quê? 3C, pô. Triple C. Triple C. Curtiu, comentou, compartilha com um colega. É muito importante porque eu sempre falo isso e não é mentira não, cara. A gente só traz nego fera, só brabo, só expert. Aqui pode ser fonte de consulta, não tem mentira, não tem fake. Entendeu? Então, se você comentar, gostar e curtir, inclusive no comentário você pode dizer o próximo tema, sugerir o próximo tema. Sugestão de pauta, né? Sugestão de pauta. Nos comentários. Isso. É legal, entendeu? Então Isso a gente precisa disso e vai no YouTube e se inscreva também no canal. Até porque, ó, outros vídeos do tipo vão aparecer aí no seu trilho no YouTube. Hoje a gente recebe outra fera, um cara que desequilibra, que é só aulas e palestras. Não tem jeito. Doutor Ronaldo Carneiro é médico gastro. Vou precisar, hein, doutor? Porque fazer umas perguntinhas de bariátrica aí. E também especialista em inteligência artificial na medicina. Muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui. Agradeço a todos. Tô Joel, prazer enorme estar aqui. Falar de um tema que assim, a gente nunca imaginou enquanto médico, né? Um dia sentar numa mesa para falar de robô, inteligência artificial. Isso pra gente, acho que quando eu entrei na faculdade há 26 anos atrás, a gente imaginava a caricatura de um robô sentado, conversando com a gente, né? É uma coisa totalmente fora da nossa percepção de viabilidade até. Porra, quando será que isso vai acontecer? Daqui a 100 anos, 500 anos? Sim. E a verdade é que hoje a inteligência artificial ela perpassa aí por várias vertentes da nossa vida, né? Na saúde, vida financeira, no entretenimento, em tudo que é. Mas especialmente falando da nossa vida médica e da saúde em geral, eu acho que é um dos marcos revolucionários. A gente tem alguns marcos revolucionários na medicina, né, Van Damme? O Joel sabe isso tanto quanto melhor que eu. Surgimento da penicilina, desenvolvimento da anestesia. Eu acho que são coisas que a gente não imagina a medicina sem. Eu acho que a inteligência artificial ela vai chegar nesse momento, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, como que a saúde e a medicina existiam, sobretudo em termos de prevenção de doença, né? E de tratamento, e de personalização de tratamento, que é o que a gente vislumbra aí com o tempo. Como é que a gente podia imaginar conviver sem inteligência artificial no nosso meio, né? Então espero aí que nesse tempo que a gente tem para bater um papo, a gente possa esclarecer para os ouvintes, para os telespectadores, ouvintes, para todos que vão ter acesso, a importância que a inteligência artificial está tomando dentro da nossa vida e, principalmente, que ela não vai substituir o homem, né? O ser humano, ele tem características, independente das nossas crenças aí filosóficas, religiosas, eu acredito que o ser humano, a tua posição e a minha, elas podem ser copilotadas, ajudadas pela inteligência artificial, mas a gente não vai perder a nossa cadeira se a gente souber conviver com ela. A emoção também, a emoção a emoção que dá o diferencial. Né? Mas você tocou num ponto, Ronaldo, que as pessoas, né, com quem pelo menos eu conheço, quando se fala em inteligência artificial, a primeira coisa que vem à cabeça é: vou perder o emprego. Como é que é isso na medicina? Algumas coisas, né? Já perderam, cadê os caixas de banco? É verdade. Isso eu acho que é um movimento inevitável. A mesma coisa que aconteceu quando o computador surgiu, né? Quando o computador surgiu, quando o teleatendimento, o celular surgiram, isso eu acho que a inteligência artificial ela é mais um elemento para trazer essa necessidade de adequação do ser humano à tecnologia. Você deve se aliar a ela, senão você, de fato, em algum momento, você vai ser passível de substituição. Mas, especificamente respondendo a tua pergunta, Van Damme, eu acho que isso eu lembro muito bem, uns 10 anos atrás, os colegas radiologistas temeram demais, né? Quando a inteligência artificial começou a ser utilizada, porque para o pessoal entender, né? Talvez a radiologia, a gente está falando de raio-x, tomografia, ressonância, tenha sido a primeira grande especialidade médica impactada. Porque o que acontece? Com o Big Data, com a quantidade de dados que você tem, de imagem que você tem, de exame de tomografia, ressonância, prontuário médico avaliado, laudo de exame, isso tudo, imagina tudo isso, pessoal, dentro de um liquidificador, né? Isso vai gerando protótipos, modelos interpretativos em que você tem lá e você compara. Igual você estava falando aí, o cara acha que vai ficar igual o Elvis Presley. Porque todo mundo tem na cabeça a imagem do Elvis Presley, né?
Então você tem modelos de protótipo, por exemplo, de tumor de pulmão, câncer de pulmão. Então você tem fotos daquele tumor de pulmão numa tomografia em estágios mais variados, desde os pequenos nódulos de 0,5 centímetro, 0,3 centímetro, até os nódulos maiores, né, com invasão de vasos no mediastino, no tórax e tudo mais. E você tem uma série incontável de grupos de fotos dessa, né? Então, quando o indivíduo, meu pai, meu tio, um amigo, qualquer um, Deus me livre, tomara que menos pessoas no mundo tenham um câncer de pulmão. Mas quando surge um nódulo no pulmão, a inteligência artificial hoje em dia já é capaz, de alguma forma, de comparar esse teu achado com os outros milhares e milhões de achados de imagens geradas, né? Se você pegar um timeline de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos e comparar, e chegar o mais próximo possível daquele diagnóstico. Então, eu estou dando esse exemplo porque isso já acontece, por exemplo, para a retinopatia diabética, que é a maior causa de cegueira no mundo. Joel sabe disso. Então, hoje você já tem uma quantidade num banco de imagens de retina lesada pelo diabetes, que é uma complicação microvascular. E é comportamental, inclusive. É comportamental, exato. Então você já pode tem. Evitar. Exato. Então você já tem uma quantidade de imagem que a inteligência artificial vai ali, compara e diz: olha, esse indivíduo tem retinopatia, tem chance de ter. Isso gerou realmente um burburinho muito grande da classe médica, sobretudo aquela ocasião dos radiologistas. Bom, eu vou ser limado daqui da minha cadeira, do meu assento, já que o laudo médico vai ser dado pela inteligência artificial. Inclusive, a gente tem trabalhos aí de 2011, 2015, a IBM gerou o Watson, né, que na época foi uma coisa revolucionária, porque mostrou que o grau de fidelidade do diagnóstico, de acurácia diagnóstica, feito pelo robô, pela inteligência artificial, quando comparado com colegas de bom padrão que foram selecionados, né, oftalmologistas, para diagnosticar uma retinopatia diabética, foi comparável com uma tendência melhor para a inteligência artificial. E isso aí é fácil de entender, porque o colega, por mais experiente que ele seja, ele tem a casuística dele. O robô tem de todo mundo, que eles vão se comunicando. Perfeito. Então, tu imagina o que ele já viu. Exatamente. Sem contar... Entendeu? Todos, né? Sem contar que a gente estava comentando ali no back, né? 8 horas da noite, a acurácia do cara examinando desde 8 horas da manhã é sensivelmente alterada pelo cansaço, pela alteração visual e por aí vai. Pelo humor. E a inteligência artificial no dia a dia do médico no consultório, como é que ela é aplicada? Então, isso é super legal, porque a gente pode criar um curso de inteligência artificial falando sobre aplicabilidade dentro do hospital, né? Dentro de uma policlínica, dentro do seu consultório. Então, muitos colegas médicos vivem sua grande parte da vida assistencialista. No meu caso, por exemplo, né, eu sou gastroenterologista, hepatologista, trabalho com doenças do tubo digestivo, do fígado, e atuo uma grande parte da minha vida no consultório médico. Portanto, quanto mais tempo eu conseguir destinar a minha atenção ao paciente, que nem a gente está aqui olhando no olho há 10, 15 minutos, praticamente sem interrupção, não parei para escrever nada, nem vocês, nem digitar nada, melhor dizendo, né? Escrita era 20 anos atrás, no prontuário. Quanto mais tempo eu conseguir me dedicar ao paciente, né? A examiná-lo, a explicar para ele o modelo de tratamento que a gente está propondo, muito melhor. Então, para responder à sua pergunta, que é uma pergunta bem interessante, porque ela envolve um grupo muito grande, um nicho muito grande de médicos que atendem numa clínica, no consultório. A gente hoje tem ferramentas que ajudariam muito, Vandame. A gente tem uma ferramenta, por exemplo, né, que o que ela faz? Ela pega, ela gera um texto a partir de um áudio, e esse áudio só é gerado a partir de uma conversa. Se eu, Ronaldo, estiver conversando com a parede, ele não identifica, através de uma linguagem natural, ele não identifica 2 seres humanos, 2 pessoas, ele não gera um áudio. Mas se eu começar a conversar com você, Vandame, por que você veio aqui no meu consultório? Se você me disser, eu vim aqui, Ronaldo, porque eu tenho uma dor na boca do estômago, uma das queixas mais comuns em gastroenterologia, né? Que começou há 5 meses atrás, mas no último mês piorou muito, essa dor anda para as costas, vem acompanhado de enjoo, eu tive um episódio de vômito, fui parar na emergência. A partir do momento que a inteligência artificial é conversacional, ela percebe esse nosso bate-papo, começa a gerar imediatamente o relato médico, que é a anamnese, nossa entrevista médica, automaticamente, quase que em real time, em tempo real, né? Fazendo com que eu não precise lá olhar para você 10 segundos e ficar 20 olhando para a tela do monitor para ver se eu tô... a qualidade do atendimento, inclusive. A qualidade do atendimento, a segurança desse dado,
A capacidade de compartilhamento desse dado com os outros colegas que eventualmente vão ler esse prontuário. Não é raro a gente trabalhar no lugar que depois de mim, esse meu paciente vai ser visto por um cardiologista, por um cirurgião, por exemplo. Então, segurança de dado, registro desse dado, né? E sobretudo isso que você falou. Acho que a gente tem trabalhado muito lá na empresa com a questão da empatia. Né? Hoje você tem... A coisa mais comum do mundo é um paciente sair do consultório e dizer assim, o médico não sabe me reconhecer na rua, porque ele não olhou para mim um segundo. Ele não teve... Ele tinha que digitar, então ele olhou para mim um segundo da consulta, né? Então a gente tem sim essas ferramentas. O que essa ferramenta faz? Pega o áudio, transcreve isso para um modelo pré-estabelecido de prontuário e ali você tem de 95% a 100% do relatório que você teria que fazer para manter a tua segurança jurídica, a tua completude do teu registro médico ali, né? E, sobretudo, essa questão da empatia, de poder ter ficado olhando para o paciente. Uma pergunta mais técnica aqui. A anamnese tem várias partes, né? Exato. Subdivididas. Aí tem a história familiar, a história atual da doença. Perfeito. A gente tem que seguir um cronograma na entrevista para poder ele completar. Ou você pode bater um papo informal. Bem legal a sua pergunta. E ele coloca de uma vez só. Eu estou dizendo, tomar cuidado, senão a gente fica 3 horas aqui falando, porque é tanta coisa, tanto desdobramento que tem, né? O que a gente fez, Joel? A gente programou a inteligência artificial, o kickoff, né? O ponto de partida, a partir de um livro de semiologia médica, que você, médico como eu, conhece, que é o Porto, que é um livro que explica como é que se faz uma entrevista médica. A primeira coisa, o que é? A queixa, o pessoal entender, né? É a queixa principal. É o principal motivo do Van Damme ter ido lá no meu consultório. O que te trouxe aqui? A partir daí a gente tem a história da doença atual. Vamos ver quantas vezes acontece na semana, o que melhora, o que piora, essa dor irradia, você já teve essa dor antes, né? Depois vem isso que você falou, história familiar, história social, história fisiológica. E o inteligente dessa ferramenta, perfeito, é que o interessante, muito inteligente, é que se o meu paciente sair e a minha secretária fechar a porta, se ele lembrar, Van Damme, em 10 segundos que ele esqueceu de me dizer que ele teve uma febre de 40 graus ontem, ele vai voltar, a minha secretária vai abrir a porta para ele, doutor, eu esqueci de um dado importante, eu tive febre. E respondendo de uma maneira bem detalhada a sua pergunta, esse dado da febre, ele vai lá para o campo da história da doença atual. Então, a ferramenta está programada para gerir as informações, né, e para organizá-la dentro de um formato pré-estabelecido. Então, se ele disser, doutor, esqueci, o meu pai morreu de câncer de intestino aos 40 anos de idade, super precoce, eu nem o conheci. Isso vai lá para a história familiar, pai falecido aos 40 anos de câncer de intestino. Então é muito interessante mesmo. Deixa eu te falar, isso do ponto de vista da legalidade. Assim, tem alguma lei que normatiza? O CFM, como é que ele encara isso? Isso. É o nosso calo, né? O CFM é o nosso calo. Excelente pergunta, né? A gente ainda... Eu digo ainda porque é possível que isso aconteça e a gente trata isso com muita naturalidade. Porque como todo grande tema de tecnologia dentro da medicina, e não só na medicina, né? Quando a gente não tem uma normativa clara e tudo isso, porque é muito novidade, né? Esse tipo de ferramenta, por exemplo, que eu falei para vocês, acontece um ano e pouco nos Estados Unidos e na Europa. Aqui não tinha, está começando a acontecer agora. Você vai conversar com médicos do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, que provavelmente não conhecem essa ferramenta. Não conhece e nega. Não tem, e nega. Então, a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, assim, extremamente dura, né? E a gente compreende, tem que ser dura mesmo. Lógico. Compartilhar dado é uma coisa super Ainda importante. Mais questão médica, né, cara? Ainda mais questão médica, sigilosa. Mas o que acontece? Esse dado é uma transcrição que é feita, tá? Utilizando inteligência artificial generativa e conversacional, como eu expliquei para o pessoal. Esse dado ele é extraído de um áudio e ele vira um texto. E ele não fica gravado. Ele não tem identificação de nome Joel, nem Ronaldo, nem Marco Van Damme. Não tem identificação. Não tem o cenário, localidade, horário, né? Então é feita uma transcrição estruturada e contextualizada. Se a gente fizer uma piada no meio da consulta, a inteligência artificial não vai considerar aquela piada. Caramba, que incrível. Sério. Então não é uma simples transcrição. Posso usar, porque o meu resenha é 24 horas atendendo. E ela identifica, né? Eu tava preocupado. Identifica, informação, gracinha. Isso ele pula. Ela pula. Sensacional. Ela pula. Então não fica gravado, né? O que a gente programou a ferramenta para fazer, Joel, é nos primeiros segundos, justamente para a gente atender da melhor forma possível a Lei Geral de Proteção de Dados, é a gente informar para o paciente, Dona Maria, a gente vai bater um papo aqui, né? Tudo que a gente conversar vai ser transcrito para o seu prontuário como se eu estivesse escrevendo, mas isso eu vou conseguir abrir mão dessa etapa do meu atendimento para que eu consiga oportunizar um contato maior com a senhora, para que a gente consiga melhorar a nossa relação. Nada.
É porque o paciente sempre encontra alguma coisa, né? Mas, assim, de fato, o feedback que a gente tem tido dos pacientes é o melhor possível, porque o que ele quer é isso, é o olho no olho. É a quebra dessa relação médico-paciente tão machucada nas últimas décadas, né, Joel? Van Damme, vocês sabem que mais tem paciente reclamando da atenção que teve. Sim. Então, a gente está muito bem respaldado, muito tranquilo com relação a qualquer e eventual questionamento que venha a ser feito. Uma pergunta também, você falou que não fica nada arquivado por questão de compartilhar dado, que ele imprime e apaga. E para quem tem prontuário eletrônico? Então, o único momento, para quem tem prontuário eletrônico, existe uma possibilidade de integração dos dados dessa plataforma, né? A gente tem a nossa própria plataforma, a capacidade de copiar e colar. E o melhor dos mundos, o melhor dos cenários, que é uma integração direta, e o pessoal do TI faz isso com alguma facilidade na maior parte dos casos, que é integrar direto a entrevista médica no seu prontuário que você usa na tua clínica, no teu hospital, que é o melhor dos cenários. Sim. E aí é questão de desenvolvimento, é questão de dev. É uma coisa que... Seleciona aqui e copia lá também. Se não tiver, na pior das hipóteses, né? Sim. Mas assim, na depois melhor... ela apaga o programa, não fica, mas você pode botar... A única situação que fica é quando caiu energia aqui nessa região toda nossa. Ele vai gravar temporariamente aquela conversa, vai gerar e depois vai apagar. Pô, legal, cara. Isso é muito bom mesmo. Como é que o mundo está encarando isso? O Brasil está muito atrasado? Com relação à inteligência artificial, que você diz no geral? No geral e também nessa questão... A gente tem um atraso que a gente sempre tem em relação aos Estados Unidos e Europa, que por conta dos motivos que a gente sabe, né? Para tudo que a gente sai... Motivo pelo qual a gente sai atrás da maior parte das coisas, que são questões de investimento, questões de amadurecer algumas ideias até do ponto de vista técnico, né, e legal, né? Sim. Mas eu acho que a gente está caminhando bem. Eu acho que já tem, sobretudo, os hospitais de ponta aqui no Brasil, e a gente fala de muitos deles em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, alguns já utilizam a inteligência artificial para muita coisa, né? Existe um vídeo que depois eu posso passar para vocês, que faz o timeline, a trilha de um paciente que é atendido com uma dor abdominal em casa, tá? E ele está monitorado. Vamos mudar o contexto, uma dor torácica. Então, por exemplo, o paciente tem um Apple Watch aí da vida, né? Tem um smartwatch da vida, né? Não estou fazendo propaganda. Tem o smartwatch da vida, em que o ritmo cardíaco dele está monitorado ao longo das 24 horas, a pressão arterial dele está monitorada e ele já teve um AVC. Então, ele é uma bomba relógio, a despeito do tratamento que ele faz, ele tem uma chance maior de ter um outro AVC, né? Então, já tem um filminho que é muito interessante, que é esse paciente começando a ter algum grau de desorientação, uma alteração de memória. Aquilo ali é flagrado de alguma forma pelo dispositivo, né, pelo device que ele usa. Eu estou botando aqui um celular, um relógio inteligente, como poderia ser um celular. Essa mensagem já chega de alguma forma através de inteligência artificial para o médico que acompanha ele, tá? Então ele já é avisado, toca um sininho, um alarme, seu paciente está com a pressão 210 por 130, né? 21 por 13, por exemplo, uma pressão altíssima. Ele já teve um AVC hemorrágico, né? Ou o seu paciente está tendo a frequência respiratória de 30 respirações por minuto, que é aumentado. Então, quem tem asma grave, doença pulmonar crônica, enfisema. Então, o objetivo é esse aplicativo informar o médico assistente desse paciente de que alguma coisa ruim está por acontecer. Esse médico assistente, ou ele mesmo, ou alguém da equipe dele entra em contato com esse paciente, já faz uma videochamada rapidamente, a depender da severidade do caso, já manda esse paciente, por exemplo, para o hospital. No hospital já tem uma equipe que já sabe o histórico dele por conta da inteligência artificial, está tudo no PEP, no prontuário eletrônico do paciente. Já sabe que ele é um paciente que é enfisematoso, teve um AVC anterior e está com falta de ar, respirando rápido em casa, né? E já começa a se preparar para receber esse paciente, né? E a partir dali a inteligência artificial vai continuando. Então é um filme muito interessante que mostra essa trilha toda do paciente. A gente está um pouquinho distante de todos esses steps, mas eu te digo que a gente já está utilizando muito da inteligência artificial. Acabei de dar um exemplo de uma coisa que no consultório pode ajudar muito a melhorar, inclusive uma coisa que a gente não falou, Van Damme e Joel, que é a produtividade desse indivíduo, né? Sim. Se ele atende 4, 5 pacientes uma tarde, ele pode atender 6 e 7, ele ganha mais, o paciente está mais satisfeito. Evita o burnout. Né? Então, uma pergunta curiosa aqui. Você falou que o paciente troca aqui o sininho, o médico atende. Como é que fica esse contrato? Como é que ele recebe? Ele faz um contrato mensal, deixa tudo comigo, ou cada vez que tocar o sininho,
e eu interferir... Então, a gente está falando muito ainda no campo das coisas que estão sendo pilotadas nos hospitais, né? Coisas, por exemplo, que funcionam nos Estados Unidos. Aqui a gente o plano não autoriza, só se for... E você imagina a quantidade de discussão ética, contratual, financeira que a gente vai ter, né? Você está com a tua família lá em Maragogi e toca um sininho dizendo que o teu paciente... Se tu não atender, não está atendendo. Exatamente. Não está dando assistência. É claro, hoje a gente está discutindo aqui como é que a inteligência artificial pode impactar positivamente. Mas tem todos os aspectos negativos que são objeções que vão ter que ser tratadas, né? Não tem dúvida nenhuma. Tipo assim, você acha que a inteligência artificial... Quer dizer, você deve achar que sim, mas como ela pode interferir na prevenção de doença, não só no diagnóstico, mas também na qualidade de vida do ser humano, no bem-estar? Você acha que é possível? Como pode ser feito isso? Isso que você falou talvez seja o core business do negócio, né? Que é a atenção primária. A gente tem programa de atenção primária no mundo inteiro, em alguns lugares funciona maravilhosamente bem, por isso a gente tem menos infarto, menos AVC. Sim, isso. Eu dou sempre o exemplo do AVC e do infarto, porque são responsáveis por 1/3 a 1/4 das mortes no mundo, né? Tomara que não, mas somos 6 aqui na sala, é possível que um de nós, infelizmente, faleça por uma causa dessa, né? E isso está muito voltado à atenção primária. Se o cara trata a obesidade dele, hipertensão, colesterol, triglicerídeo, a gente mitiga esse risco. Atividade física, peso, a gente está mitigando o risco de evolução. Então, para a atenção primária, a inteligência artificial tem um papel fundamental. Porque essa junção de dados todas, Joel, ela vai conseguir tratar esse paciente de maneira personalizada. Então, se o Joel tem X anos e a gente está sentindo que os níveis pressóricos dele nas últimas consultas, a pressão arterial está sempre aumentada, evidentemente que ela vai auxiliar a te tratar de uma forma muito mais rigorosa, por exemplo, do que o indivíduo que vai fazer um rastreamento, né, por exemplo, com câncer de intestino, que ele precisa fazer uma colonoscopia a partir dos 45 anos, mas que não tem doença prévia nenhuma. Então, essa personalização do tratamento, quando a gente está falando de atenção primária, a gente está falando de coletividade, mas personalizar a forma de tratar também é fundamental, eu acho que vai ser revolucionário. Eu acho que a gente vai tender a ter menos complicações, a pegar o câncer no estágio inicial, que é tudo que a gente quer com os programas de rastreamento, né? Diminuir a quantidade de infarto, Se a gente diminuir a quantidade de infarto, de AVC e de câncer, a gente está falando que a gente provavelmente está ajudando a população a morrer muito menos, em pelo menos 70% das vezes. E vem cá, a inteligência artificial vamos supor, na parte da cirurgia, fazendo cirurgia, ela já está sendo aplicada ali na prática? Como é que é isso? Eu acho Ou de um exame? Sim. Desde do exame a gente comentou da parte radiológica sim. Que é super importante. Eu dei exemplo da retinopatia diabética, a gente poderia dar outro. Um dos grandes estudos para prevenção de lesão ou diagnóstico precoce, né, feito com base em suporte operacional, técnico, de computador, de robô, foi em tentar detectar melanoma, que é um tumor de pele, né, bastante frequente, no Ocidente mais ainda, aqui pra gente então, com praia, com tudo, é um tumor importante, tem uma herança genética, uma questão familiar importante. Então os programas de detecção começaram com melanoma, retinopatia diabética e desenvolvimento de melanoma. E, mais uma vez, a inteligência artificial foi tão boa quanto, ou até melhor que o médico, para diagnóstico do melanoma, né? Mas, assim, você me fez uma pergunta com relação à parte cirúrgica. E aí a gente está falando de detecção de lesão para poder operar, né? Mas a cirurgia robótica é um grande exemplo. A cirurgia robótica ela não caminharia se não fosse o suporte da inteligência artificial, por exemplo. Uma pessoa operar, alguém da Suécia te operar aqui no Brasil, alguém dos Estados Unidos te operar aqui no Brasil, a gente do Brasil operar alguém na África, é uma coisa que detém toda uma tecnologia robótica, operacional, mas que tem todo um suporte logístico que passa em vários steps do procedimento aí, pelo input da inteligência artificial, com certeza. Isso já está sendo feito? As pessoas de um país operando no Já está sendo feito há alguns anos, né? Com técnicas cada vez mais refinadas, com resultados cada vez melhores. Há pessoas que só operam... Claro que a gente tem outra grande discussão a respeito do custo disso, né? O quanto isso é aplicável para a população em geral, que é o mundo utópico dos sonhos, mas hoje quem pode operar por robótica em diversos cenários opta por operar pelo robô, né? Obviamente que tem um homem ali por trás, não é uma cirurgia que não tem um homem por trás, mas a cirurgia robótica, você pode falar muito melhor do que eu. Deixa eu te falar uma coisa aqui, em relação ao ponto... Eu sou meio analfabeto que eu falo, né? Eu aperto o enter ali, já manda mensagem, até onde eu vou. De qualquer maneira, eu gosto sempre de fazer pergunta para o leigo, né? Sim. Qual é o ponto de corte para a inteligência artificial ou não? Qualquer tecnologia é inteligência artificial. Por exemplo,
uma coisa assim, o Google é uma inteligência artificial? Não. O Google é uma estratégia, é uma plataforma de busca das maiores, né? Quando a gente quer fazer uma busca macro, a primeira coisa que você vai fazer, você quer fazer a busca de um artigo científico, tem certeza que em algum momento você vai lá no PubMed, né? Mas se você quer fazer uma busca muito macro, você vai no Google. Isso não é inteligência artificial. Isso é uma plataforma de... Um banco de dados. Um banco de dados enorme, de dados. né? Que está relacionado a Big Data, mas não necessariamente... É que a inteligência artificial, Joel, ela tem diversas formas de atuação, né? Ela tem, a depender do que você quer, a gente falou de inteligência artificial conversacional, generativa, né? A gente tem Deep Learning, a gente tem LLM. O que é LLM? É chamado de Large Language Model. Então, modelo de linguagem grande. Então, é você simplesmente ter a percepção de todo aquele contexto, de tudo que está acontecendo, pegar tudo que você tem de conhecimento técnico, de geração de dado, filosófico, de matérias que estão saindo do jornal, e juntar tudo isso como se fosse botar no liquidificador e gerar um produto para aquilo. Então a gente tem diversos tipos de inteligência artificial. O que você vai usar vai depender do seu negócio. A inteligência artificial que um cara que trabalha no banco usa para fazer controle de fraude, aliás, hoje é dia do comércio, todo mundo tomando cuidado para não sair fazendo transação pelo QR Code para todos os lados, né? Que mais tem é fraude aí. A tecnologia que ele usa certamente é muito diferente de muitas dessas que a gente acabou de falar aqui para prontuário médico, para geração de dado médico. Dá para fazer uma analogia assim, a inteligência artificial é que ela gera como se fosse um raciocínio. É isso aí. Ela gera um pensamento, como se fosse, de forma artificial. De forma bem clara. E qualquer assim, coisa é banco de dados. É isso, ela gera um raciocínio, ela tenta simular o que um homem faria ali sentado. Responde Se uma eu tivesse pergunta. só que em grandíssima escala, né? Se a gente senta, a gente quer juntar um monte de laudo de uma tomografia, de colonoscopias de um paciente com câncer de intestino, as fotos, os reportes de prontuário médico, né? As histórias clínicas, as análises histológicas, então, pessoal, biópsia e tal, tudo mais. Se a gente tivesse que fazer isso, né? Seria humanamente possível a gente juntar a gente ter uma capacidade de obtenção de dados do tamanho que a inteligência artificial tem. E ela, exatamente o que você falou, ela simula uma ação humana, então ela tenta usar todas essas artimanhas, artifícios e ferramentas para tentar gerar um produto que um ser humano, se tivesse capacidade, usaria. Eu definiria dessa forma a inteligência artificial, né? Entendi, porque eu realmente não entendo muito, não. Mas é um assunto vasto. Né? Por exemplo, uma coisa que chamou a minha atenção são os tipos de inteligência artificial que você falou. Quantos são e quais são os mais usados hoje? Claro que tem o seu ramo na medicina, mas fora isso, quais são os tipos de inteligência artificial mais comuns? Então, os mais comuns acabam sendo esses que a gente falou. São aqueles capazes de identificar dados, né, bancos de dados, juntar isso com tudo que você tem falado, por exemplo, na própria mídia leiga, né, como um trabalho que vocês estão prestando aqui maravilhoso de informar a pessoas que não têm informação mínima a respeito de um tema, ou aquele que tem uma informação moderada até aquele que é o expert no assunto. Então, juntar todos esses tipos que são amplamente abertos e acessíveis para quem quer que veja, né? Para quem quer que seja. Então, juntar todo esse tipo de informação, eu brinco que é fazer um mix, botar isso tudo no liquidificador e gerar um produto de informação. Então, para isso, você usa algumas técnicas de captação de dados. Então, a gente tem Big Data, a gente tem a linguagem formal, que é a capacidade de pegar isso e transformar também num texto que todo mundo entenda, né? Essas que eu falei, a inteligência artificial generativa, que é aquela que pega todo esse produto e gera um produto final, né? Então, ChatGPT, por exemplo, agora o pessoal está aprendendo a usar e é uma coisa fantástica, realmente, né? O ChatGPT é uma outra ferramenta para isso, então talvez essas sejam as mais utilizadas. Agora, eu não sei te quantificar, não saberia quantificar quantas são, mas certamente são muitas. Quais são os malefícios que a inteligência artificial pode trazer para a humanidade? Uma pergunta assim até meio... Da próxima vez a gente traz um filósofo aqui para falar do nosso lado e um religioso, né? Porque eu acho que cada um vai dar uma opinião que vai trazer algum elemento que você não tem como negar. Eu acho que a questão ética é muito importante, né? Infelizmente, a gente sabe como é que está a humanidade em termos de questões morais, éticas, e ela realmente pode facilitar. Tem um exemplo, a gente que trabalha na vida acadêmica e tal, tem um exemplo típico disso, que é a geração de conteúdo, de material para aula, de um trabalho de conclusão de curso, de uma monografia. Como é que você vai conseguir... Hoje se discute, né, como você vai conseguir frear a produção de um trabalho científico, de um artigo que não foi necessariamente você que fez. Isso já existe há algum tempo. As pessoas pagam para fazer trabalho de conclusão de curso, monografia. Mas a verdade é que se hoje
eu gero, não quero ensinar ninguém a fazer coisa errada, mas a depender do quanto você tem a capacidade de gerar uma solicitação para um chat GPT, por exemplo, isso tem um nome que é o prompt, né? Uma coisa eu falo assim, fazer um texto sobre inteligência artificial. A outra coisa eu falar assim, no Google mesmo, né? A outra coisa eu falar assim para o chat GPT, fazer um texto sobre a utilização da inteligência artificial para um cirurgião capilar que atua no Brasil, né? E que tem uma clínica na região X. Quanto mais informações você dá, maior a possibilidade de você ter um produto altamente fiel àquilo que você deseja e que pode ser interpretado como uma coisa que você levou dias, semanas ou meses ou anos para escrever. Então, acho que as questões éticas elas vão ter que ser freadas de alguma forma, e a tecnologia também acho que vai ser utilizada para isso, né? Eu tenho um sócio na minha empresa que ele tem formação em tecnologia de informação, e depois ele fez medicina, foi meu aluno na faculdade de medicina, ele tem 50 anos de idade e ele é um crânio, ele entende tudo disso, e ele fez medicina para entender a cabeça do médico, porque ele já antevia que a inteligência artificial ia ser altamente disruptiva na medicina e na saúde, né? E a gente conversa muito sobre essas questões legais e éticas, né? Então, ele não, a gente consegue, inclusive, através do software que ele usa, através da tecnologia que é usada naquele computador, a gente consegue, de alguma forma, ver se foi ele que fez gerou esse produto final ou não, né? Mas, sem dúvida, acho que as questões éticas vão ser aquelas mais... Outra questão, isso que o Van Damme falou no começo, é o quanto isso vai impactar, né, na quantidade de mão de obra, do quanto isso vai alterar a empregabilidade do país e do mundo, né? São questões que eu acho que o tempo vai conseguir responder melhor. Falando questão ética aqui, deixa eu fazer uma abrangência aqui. O que você acha? Pode ser uma opinião pessoal, sim, não precisa ser técnica e tal. Tá. Você acha que deve ser, por exemplo, essa questão dessa discussão de regular a mídia, regular redes sociais? Porque o advento dessa tal de deepfake, essas coisas assim, né, o pessoal circula muita mentira. E na área de saúde, principalmente. Toma vacina, não toma vacina, vira jacaré, faz não sei o quê. Cada hora fala um negócio, né? Então você acha que deve ser punido um cara que produz, principalmente sobre da saúde? Não digo nem de Big Brother, nada disso. Uma questão de saúde, que é uma questão, né, de saúde pública, sim, que produz e você sabe quem foi, vamos supor. Assim, se você conseguir saber quem foi, né, a fonte, sim, de gerar um conteúdo tipo assim, negativo, mentiroso e que vai fazer mal à sociedade. Você acha que isso tem que ser punido? Ou não? Tá tudo certo, a Google vai quem quiser. O que você enxerga? Eu não tenho... Assim, minha resposta seria muito rápida. Antes da sua pergunta terminar, eu já te responderia que sim. Né? Mas eu acho que a gente precisa também fundamentar o porquê da resposta. Eu acho que tem alguns campos assim que são muito sensíveis, e a saúde eu considero, não é porque eu sou médico, mas eu considero a saúde. Eu tenho certeza que vocês também, vocês devem ter filhos e mães, irmãos. E assim, disseminar uma notícia de caráter médico, né, de maneira não referenciada, não autenticada por literatura médica, né, é um desserviço muito grande para a sociedade e para a humanidade. Sobretudo se aquilo tiver fim lucrativo, se aquilo tiver algum fim, que em geral tem, né, financeiro. E eu acho que tem que ser punido, sim, Joel. Acho que tem que ser punido. Não estamos nem discutindo o âmbito da punição, né? Mas assim, eu acho que, infelizmente, hoje em dia a gente vive numa sociedade que, se não há punição, a recidiva, a recorrência é a regra. Vai acontecer de novo. Então, eu acredito, em algum outro momento a gente pode discutir o tipo de punição, mas isso não pode passar de forma alguma, né, despercebida ou impune. E como é que você acha que a sociedade ela consegue se defender disso? Receber uma notícia falsa e ela tem algum site para aí você... Porque tipo assim, ninguém vai lá na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Infectologia. O cara vai no Google ali e tal. Você acha que é melhor para ele consultar? As sociedades fazem esse trabalho, né? Colocam alguns informes, mas o que você disse, esse conteúdo que é gerado por sociedade médica, ele é muito heterogêneo, a frequência e a abrangência dos temas às vezes é muito limitada. Sim. Então o indivíduo ele vai mais para profissional. Ele vai naquilo que tem de mais fácil acesso. Então ele vai lá no Google e acessa e vê o que estão falando no jornal. Eu sempre recomendo, e eu digo, tem umas passagens na gastroenterologia que são muito, né, assim, repetitivas, né? A gente tem um exemplo marcante que é um dos medicamentos mais utilizados na gastroenterologia, é da classe dos IBPs, que são omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, os prazóis da vida, que muita gente... Bomba, né? Inibidor de bomba de próton. E saiu, há uns 10 anos atrás, uma matéria em grandes jornais aqui do Brasil a respeito do aumento da incidência ou da prevalência, não me recordo, de demência, de câncer de estômago, demência precoce e de câncer de estômago relacionado ao uso prolongado, né?
Isso me gera por semana. Tá interessante fazer esse trabalho com a inteligência artificial lá no consultório. O tempo que eu gasto, né, para dissolver essa ideia, para explicar para o paciente que esse trabalho foi feito numa população asiática, né, que o paciente mais novo desse grupo tinha 60 anos de idade, de uma população que tem um padrão dietético, genético, comportamental, do oriental, que é totalmente diferente da gente, né? Com as falhas metodológicas que esses estudos apresentaram. Em suma, no bom português, esses trabalhos não se prestam para dizer essa afirmativa, muito menos para replicar aqui no Brasil, muito menos para o indivíduo que precisa usar 2 meses, 3 meses de uma medicação para tratar uma condição, deixar de fazer uso dela. Né? Então, que às vezes não é tratar, mas dá conforto. Mas dá conforto, o exato. Dá conforto. Exatamente, exatamente. É só ver se não consegue tratar, você dá conforto. Agora, eu também acho que um bate-papo como esse que a gente está tendo aqui, e é natural que as pessoas vão lá ver quem é o Van Damme, quem é o Joel, quem é o Ronaldo, pode, de alguma forma, ainda mais da maneira que uma maneira informal, uma maneira... Mas assim, veja que a gente está o tempo todo falando em coisas, eu estou dando sempre alguns insights de onde veio isso, né? Não, de onde científico, né, cara, eu acho que é buscar ali o currículo, buscar... hoje você consegue isso no Lattes, no escavador. Você entra no Google e bota lá, Ronaldo Carneiro Escavador. Você vai ver de onde é a formação desse indivíduo, qual é a formação dele, né? Onde ele já trabalhou, enfim, é você para tentar testar a veracidade daquilo que está sendo dito. Você acha que com tanta informação assim, né, e o pessoal fala o que quer, você acha que no futuro não vai descredibilizar a informação, assim, a boa informação? Porque, isso aí qualquer um fala. Acho que sim. Aí eu acho que o nosso grande... acreditar, porque falam o que querem. Aí eu acho que o grande diferencial aí é um problema, é uma via de 2 mãos, né? A necessidade da informação rápida e a conquista da confiança da nossa informação, que estão em 2 caminhos, né? Porque às vezes a conquista da informação, veja que a gente está num programa aqui que, poxa, está me passando uma impressão ótima, um bate-papo super interessante e que tenho certeza que vai solidificar algumas tendências, por exemplo, no mercado da saúde ou alguma outra coisa. Mas, obviamente, isso que às vezes demanda tempo. E às vezes o que o indivíduo tem, o que a humanidade quer é uma resposta para amanhã, né? Então, o meu receio realmente é esse, de que as pessoas que estão lá sempre massificando uma informação classificada como fake news ou, no mínimo, controversa, que isso por conta... A gente sabe que tem colegas que deixaram de fazer medicina, hoje em dia vivem de rede social, postando o tempo inteiro, né? Estão na praia, estão postando, estão aqui, estão postando. E às vezes sem uma segurança da informação que me deixa realmente bem angustiado com o que está para acontecer. Eu acho que a informação ela deve ser feita da forma mais precisa. Às vezes o tema ele não é correto porque ele é controverso. Então isso a gente tem que deixar claro. Às vezes tem situações na medicina que se eu, Ronaldo, for em 10 cirurgiões, colegas seus cirurgiões também, 5 vão me indicar uma cirurgia e 5 não vão indicar. O exemplo disso é uma situação super comum, que você sabe bem como cirurgião, que é a colitis, a pedra na vesícula numa pessoa que não tem sintoma. A pedra na vesícula numa pessoa que não tem sintoma nenhum aos 50 anos de idade é um problema. Porque você diz para ele que com 65 anos ele pode estar lá na Disney comendo um McDonald's, ter uma crise e ter que operar no sistema de saúde americano, como ele pode dizer para você, mas doutor, eu vivo há 50 anos e não sinto nada e vou entrar na faca por conta disso? Então, uma coisa são os temas controversos, que você pode trazer para ele benefícios, né, e riscos daquela situação, né? É aquela análise SWOT que se faz, né? Benefícios e riscos, fortalezas e fraquezas. A outra situação é você passar uma situação que não tem respaldo científico nenhum, que é da sua cabeça, ou é de uma experiência própria sua, que até tem seu valor, mas é um valor muito limitado. Olha, eu tenho 3 pacientes no meu consultório que eu estou fazendo um tratamento X e está dando certo. Ok, são 3 casos na sua clínica, uma operação sua, é uma experiência sua bastante pessoal e bastante limitada quantitativamente falando. A outra coisa é você pegar num PubMed da vida, é um serviço nosso, quanto médico. Vários pacientes, toda estudos. A ética envolvida, né? Vários exatamente. A inteligência artificial pode substituir alguns exames? Que eu digo o seguinte, você é gastro, eu já tive que fazer endoscopia, videoendoscopia várias vezes por causa de gastrite, já tive esofagite. Só não para tomar café nem cerveja, nem comer gordura, né? Só não para agora Só não para com isso, né, doutor? Não, mas eu reduzi bem. E a gente sabe o quanto é incômodo aquilo. É a pergunta do leigo, né? Aí, e aquilo dali incomoda, como outros exames também. Acho que hoje em dia não, mas você vê no futuro a inteligência artificial podendo substituir ou criando uma outra metodologia para isso?
Adorei a pergunta, porque aí é o meu campo de atuação, né? Eu gostei da pergunta porque é um exame que algumas pessoas se incomodam bastante de ter que repetir. Vamos dividir ela em assim, atualmente é impossível, porque essa pergunta é muito feita, Vandame, em relação à colonoscopia. Aliás, aproveitar os passos de vocês para dizer que a gente está no mês de março azul, né? O março azul é, hoje com essa questão dos meses e as cores, que eu acho extremamente válido, é o mês de combate e cuidado com relação ao câncer coloretal, câncer de intestino, né? Um dos cânceres, um dos 5 cânceres que mais matam aqui no nosso meio, né? E no mundo inteiro. E que é prevenível 90% a 95% das vezes. Se você identifica o pólipo no intestino, você previne o indivíduo de ter tumor de cólon daqui a 5, 10 ou 15 anos. Mas indo para a sua pergunta, hoje é impossível. A única forma de você visualizar o esôfago, o estômago, o intestino delgado, parte do intestino delgado, é através de uma endoscopia. A única forma de você ver seu intestino grosso é através da colonoscopia. O que eu acho que é super importante, que a inteligência artificial pode nos ajudar muito, é justamente ajudar a gerir os dados desse indivíduo enquanto pessoa e avaliar de quanto em quanto tempo ele precisa fazer para ele não fazer mais do que ele deve. Eu fico triste quando um cara de 45 anos, da minha idade, chega no meu consultório com 12 endoscopias, 15 endoscopias, sem que nenhuma delas efetivamente tivesse sido solicitada com uma justificativa mínima, né? Aí eu digo para ele, olha, se você viver até 85, você vai ter 85 endoscopias na sua vida, se você continuar fazendo uma por ano. Então a inteligência artificial, acho que ela vai dar ou já está dando um suporte muito grande em relação a você, de fato, lançar a mão de um exame invasivo, com sedação, com taxa de complicações mínimas, veja bem, mas com um exame invasivo, um exame com sedação, um exame que naquele dia sua esposa, seu esposo, alguém vai ter que ir com você, que você não vai produzir, você não vai trabalhar. Dependendo do grau de sedação, você vai ficar se arrastando até o final da noite por conta de uma má indicação. Então, a inteligência artificial acho que vai ajudar a gente a organizar, sabe, Vandame, essa questão da temporalidade, do fluxo de solicitação do exame. E aí a gente já tem outro capítulo à parte que é muito interessante, que é a geração de algoritmos, né? Isso a gente está trabalhando na nossa empresa também, algoritmos com base naquilo que o indivíduo tem. Então, de fato, ele precisa fazer colono anual, ele não pode fazer a cada 3 ou a cada 5 anos, ele precisa fazer ultrassonografia todos os anos, ele precisa, como você disse, uma endoscopia de 6 em 6 meses, e aí a gente junta as nossas famosas diretrizes, que com certeza você deve conhecer muito bem também da sua especialidade, os guidelines, as diretrizes, os algoritmos, de forma que o paciente tenha que fazer aquilo que está amparado, né, pelas sociedades e pela medicina em geral. Não vejo a inteligência artificial substituindo uma gama grande de exames, pelo menos no curto espaço de tempo, né? Eu vejo ela como grande aliada para a gente ter que fazer uma colonoscopia a cada 5 anos é muito melhor do que fazer a cada ano, evidentemente. Né? E isso ela já é capaz de fazer. Né? Mas substituir o exame ainda não. Vamos ver no futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta que não sei se existe. Isso não existe, já juntar aqui para tentar criar? Cara, eu tenho coisas... É assim que surgem boas ideias. Então. Tem coisas que eu, às vezes, apesar de ser muito leigo, eu acho que é muito arcaico. Coisa que não tem como. Pô, enfiar um tubo na tua boca, grosso, eu acho arcaico. Né? Não teria como... Se já existe ou se não, desenvolver um comprimidinho com luz, com tipo aquele Google que pega um 360, o cara engole, depois defeca e vem filmando geral. Você acabou de dizer um exame que já existe, que é chamada cápsula endoscópica. O que é a cápsula endoscópica, né? Acaba que aqui o teu programa é legal, o programa de vocês é legal, porque a gente consegue começar a inteligência artificial e acabar dentro do esôfago. Mas a cápsula endoscópica é uma cápsula do tamanho de um comprimido desse que a gente toma, antibiótico grandão, né? Que você engole essa cápsula e ela é capaz de gerar fotos, né? Inúmeras fotos por minuto. Mas 360, porque vai uma parede e a outra não adiantou. Não, 360. Caramba, cara. E no final do exame, essas fotos elas são geradas e um médico vai avaliar, por exemplo, de onde esse possível sangramento. Ela tem umas indicações bem precisas. Não, então, essa cápsula endoscópica, por conta de toda a questão da motilidade esofagiana, ela não consegue ficar parada no esôfago. Então, o que ela acontece? Ela é programada, ela foi desenvolvida para pregar hemorragia digestiva de pacientes que não estão sangrando nem do esôfago, nem do estômago, nem do intestino grosso. Provavelmente eles estão sangrando ali do intestino médio, do intestino delgado. E a cápsula chega ali e começa a disparar um monte de foto e consegue ver uma lesão que nem a endoscopia por cima, nem a colonoscopia por baixo vão chegar, no meio do caminho.
que há uns 5 anos atrás ganhou o nome de intestino médio. Mas quem sabe isso começa a ser desenvolvido para que essa cápsula consiga aderir no esôfago e tirar umas fotos ali do esôfago e do estômago. Não, e em algum momento. de todo o trato, sim, de todo o trato digestivo. Né? E quem sabe em algum momento a gente poder abrir mão da endoscopia. Meus amigos endoscopistas que não me ouçam, né? Porque imagina, eu vou apanhar. Mas não, alguém vai ter que dar uma comprimido, alguém vai ter que fazer alguma coisa, eu vou continuar. Meus amigos endoscopistas que entendam que vai continuar. Inclusive, a gente fala muito disso. A endoscopia ela é muito terapêutica, ela pode ajudar a tratar um sangramento. Sim. A cápsula não faria isso. Sim. Mas talvez para algumas situações, quem sabe aí no futuro a gente tem uma coisa menos invasiva que depois vai sair lá nas fezes, vai sair no cocô, a cápsula bonitinha lá, né? Ou quem sabe até absorvida de alguma forma, né? Como a gente tem alguns exames que são feitos, que o indivíduo engole alguma coisa, aquilo vai ser absorvido. Imagina, você vê o esôfago, você vê se o cara tem H. pylori, tem não sei o que no estômago, você vê se o cara tem pólipo no intestino grosso. Sem precisar, né? Tá louco, pô. É tudo. Eu sou... Olha, vamos juntar, vamos bater um papo depois. A gente começa a entender, ver o empreendedorismo na veia dos colegas. Não, ele é brabo nisso. Não é possível, cara, é muito arcaico. Você tá louco. Eu já ia para fazer vídeo endoscopia que eu fazia, que o meu médico pedia. Aí o cara fazia a sedação e falou assim: olha só, deixa eu te falar uma coisa, sou difícil para anestesia pegar, sou difícil. Aí pelo menos aí deu uma melhorada, que ele dava uma caprichada na anestesia. Aí eu já ficava como? Caía no antidoping. Caía no antidoping. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Como é que você vê hoje e o futuro do SUS quanto à inteligência artificial? Eu acho assim, é engraçado como é que essas tecnologias, sobretudo voltadas para a atenção primária, quando elas são criadas, elas são idealizadas para atender o SUS e elas acabam sendo utilizadas no sistema suplementar ou na medicina primária, né? Na medicina particular, privada. Se eu perguntar como é que eu enxergo da melhor forma possível. Mas a gente, não vamos entrar no mérito aqui, mas a gente sabe o quanto difícil é que verba suficiente seja destinada para esse tipo de ação, que ela seja corretamente empregada. Não vamos nos aprofundar na conversa, mas a partir do momento que a gente tem a viabilidade que isso seja feita no âmbito do SUS, eu particularmente acho que é onde ela mais teria aplicabilidade, porque é onde a gente mais vai atingir gente. A gente tem uma população, né, de 70% de pessoas que utilizam-se do SUS, não utilizam os planos de saúde nem a saúde privada. Então eu enxergo como uma coisa, quem sabe aí, né? Não quero encarar como utopia, mas que seria revolucionário para a nossa saúde. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta também, assim, porque eu trabalhei em UPA como clínico, depois como coordenador. A história da medicina vem lá de baixo, né? Graças a Deus, isso me dá um amparo, né? Um dia a gente faz um podcast sobre isso, sobre o nosso timeline na vida médica. Exatamente. Eu gostei muito da minha carreira, que eu fui coordenador de unidade de saúde, eu fui chefe de equipe de hospital de trauma, grandes hospitais no Rio. Sim. E a gente percebe que a gente gasta muito tempo com esse negócio de ficar digitando as coisas, né? O paciente está aqui, você já deu o diagnóstico, ele pode ir embora. E 60 pacientes por dia, 40, dependendo da unidade de saúde. Às vezes já existe programa, e se existe, ele pode ser usado, do médico chegar, atendeu, a gente sabe que o teu é o supra-sumo, né? Vai botar numa UPAzinha lá, tipo assim, pirona de 1 grama ou de 500 miligramas de 6 horas. Ele narrar o que ele quer fazer. E cospe a receita. Então, Joel, esse protótipo que vocês deram a oportunidade de eu descrever aqui, ele, na verdade, ele é adaptável a todo e qualquer cenário médico. E a gente entende que o cenário em que isso seria mais importante ser feito é no ambiente de emergência. Mas já existe programa. Ele não existe, ele pode ser customizado para isso, ainda não existe. Sim. Mas se você tiver qualquer dispositivo de captação de áudio do lado do médico que está atendendo, ou no celular que está no bolso do jaleco dele, né? E ele está ali atendendo e fazendo uma manobra de ressuscitação e narrando aquilo, isso é a mesma coisa que fazer no consultório, desde que ele tenha um bom sistema operacional, uma boa internet, né, com um bom sinal e um sistema de captação. E programa para receita, né? Já sai o cabeçalho lá. Tudo isso é viável. Cara, tudo isso. sensacional. E é caro, tipo assim, seria caro o SUS implementar isso, porque você otimiza. Realmente, cara, a gente gasta muito tempo, né? O médico. A vozinha chega lá, aquele probleminha, você bate um papo com ela, tem que prescrever, tem que... Sim. A gente tem que botar a tua matrícula, tem que digitar, o negócio é lento, fica rodando. O caro é uma coisa muito relativa, né? Caro é uma das palavras mais relativas do mundo que tem, né? Mas assim, não é uma tecnologia cara. Se a gente, vamos tentar entender
a tecnologia em si. Ela demanda alguns artefatos tecnológicos que não são caros na medida do quanto você vai economizar numa operação como essa. Né? Você vai ter que ter menos médicos atendendo, você vai ter um médico mais satisfeito, você tem um menor turnover de médico, você tem um paciente mais satisfeito. Uma receita legível. Uma geração. Você tem dinamismo no atendimento, confiança, proteção de dado, né? Mas só para posicionar, porque eu não estou fugindo da resposta, mas é porque isso depende muito do modelo de negócio. Uma coisa eu, enquanto médico atendendo no consultório, como ontem eu atendi 5 pacientes à tarde. Isso é totalmente diferente do modelo de SUS que você me citou agora, 40, que é esse 40, 50, 60 por paciente. Então, a precificação disso ela é absolutamente distinta. Mas eu te digo com absoluta certeza que não é nada inviável, que se a gente tiver uma política de implementação que permita utilizar isso no SUS, traria benefícios assim incalculáveis. Dr. Ronaldo Carneiro, sensacional a tua participação, sua presença aqui no Tá Beleza Podcast. Médico gastro, especialista em inteligência artificial na medicina. Fica à vontade aí para suas redes sociais, dá o seu recado, projetos, enfim, tá em casa. Tá. Agradeço pra caramba, assim, nem parece que passou 1 hora já? Passou. 1 hora, parece que são 15 minutos. É uma resenha boa. Eu falo muito, eu sou conhecido por falar muito, vocês perceberam por quê. Resenha boa. Mas assim, uma resenha muito boa de um assunto que ainda gera muita dúvida, eu não sou dono da verdade de nada. Na verdade, eu sou um curioso em inteligência artificial. Agora a gente está tendo programas de formação, está tendo pós-graduação em inteligência artificial. Quem se interessar, tem cursos livres, tem... No seu instituto, vocês... Lá ou você... Não, tem cursos... A gente depois pode discutir um pouco a respeito disso, mas hoje em dia tem pós-graduação mesmo de inteligência artificial, como tem cursos livres de inteligência artificial, né? Tem empresas que hoje fornecem aporte tecnológico de inteligência artificial para grandes hospitais, sobretudo lá em São Paulo, né? Que já estão fazendo alguns cursos, né? E para mim foi um prazer enorme. Se a gente tiver outras oportunidades, eu estou inteiramente à disposição para falar desse tema que é para a gente... Porque às vezes você tem que pegar pequenos recortes, né? Porque o assunto é tão amplo que a gente acaba fugindo, né? O meu Instagram é dr.ronaldogastro, né? Eu tô lá para tirar qualquer dúvida do pessoal que quiser. O nosso site é r1med.com, r1med.com. Esse é o site da empresa que explica, inclusive tem os vídeos explicativos de como é que o médico faz, é uma coisa... Tem uma calculadora, isso é super interessante, uma calculadora que você coloca o quantitativo de atendimentos que essa clínica tem, qual é o intervalo de consultas de 15 em 15 minutos, 20 em 20, 10 em 10, 30 em 30 minutos, né? E o valor da consulta, evidentemente. Então, você pode, de alguma forma, estimar isso para o SUS e até na sua clínica privada, no seu, né? E aí você vai mexendo lá e avaliando quanto você pode poupar de dinheiro, quanto isso pode te rentabilizar a partir do momento que você consiga aumentar a tua capacidade de atender os pacientes com qualidade, né? E com um dinamismo, uma velocidade maior, entendeu? Então, vocês vendem esse programa para os consultórios? As coisas? Isso, a gente hoje tem hoje a gente tem mais ou menos 4.000 médicos, pessoas físicas utilizando, e a gente já implementou em alguns serviços e hospitais do Rio de Janeiro, né? A empresa é uma startup, mas é uma startup já ativa, com 4.000 médicos utilizando no Brasil. Se você, por exemplo, quiser entrar no site e clicar, você vai fazer um registro lá e vai ter 10 consultas grátis para você fazer no teu consultório. Tá? Muito bom. Para finalizar mesmo, existem outros profissionais que vocês atendem? Fisioterapeuta, dentista? A gente está desenvolvendo produtos. A gente está desenvolvendo produtos para psicólogos, nutricionistas, odontólogos ainda não, mas para psicólogos e nutricionistas em franca fase de desenvolvimento, porque são consultas que basicamente tem muito bate-papo, muita conversa, né? A abordagem física, clínica, exame é muito menor, então a gente entende que o benefício vai ser muito grande, mais uma vez, para deixar o psicólogo ali, o nutricionista interagir o tempo inteiro e não perder tempo com a necessidade de registro desses dados. Sensacional, doutor Ronaldo, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Doutor Joel, muito obrigado. Aulas, hashtag aulas. Se você não deixe de curtir o vídeo, dá o like no vídeo aqui do Tá Beleza Podcast, porque outros do tipo vão aparecer para você. Como é que faz, doutor Joel? 36, curte, comenta e compartilha. Outra coisa, faça a pergunta que o doutor Ronaldo vai responder diretamente para você. É isso aí. E dá sugestão de pauta também, vai aqui no comentário. Isso. E sugere aí o tema que você gostaria de ver abordado aqui no nosso canal. Valeu, até a próxima. Obrigado. Partiu.